I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. There's only you in my life, the only thing that's right. My first love.
noite a todos, que Deus o ilumine, que Deus o abençoe. Deus abençoe todos os convidados, parentes, autoridades, fotógrafos. Deus abençoe todos os instrumentistas, todos os amigos e colegas, que Deus o abençoe. E nesse momento nós damos abertura à parte religiosa, civil, com efeito religioso, nesse momento, nessa cerimônia. Eu sou o pastor Marcos, pertenço ao Conselho Federal de Juiz de Paz Eclesiástico. E nesse momento nós estamos dando abertura. Ilustríssimo Senhor, responsável pelo expediente do oficial de registro civil das pessoas naturais de instituições e tutelas da sede de comarca de Sumaré, do estado de São Paulo. Marcos Donizete Quintino, nacionalidade brasileira, nascido em Americana, estado de São Paulo, filho legítimo de José Afonso Quintino, senhora Maria Estefânia Godoy, reside na Rua Natal 281, bairro Jardim São Jorge, Nova Odessa, estado de São Paulo. Venho solicitar de Vossa Senhoria digne de registrar no livro competente deste cartório, para que produza efeitos legais do casamento de Jerônimo Faia dos Santos com Beatriz Batista Castro, conforme o termo anexo do casamento religioso com efeito civil, celebrando às 17h30, no dia 11 de setembro de 2014. A Igreja Apostólica Atalaia da Última Hora, na Avenida do Taboão, 1005, São Bernardo do Campo, São Paulo, CEP 0965500, na Chácara Milênio Festa e Eventos, na Rua Herme Jacovici, 930, bairro Santa Rosa, em Nova Odessa, estado de São Paulo, em lugar acessível, e qualquer pessoa de portas abertas perante os celebrantes. Pastor Marcos Donizete Quintino, na presença das testemunhas no final, nomeadas e assinadas, após haverem afirmado aos propósitos de se casarem de livre e espontânea vontade, receberem-se de matrimônio pelo regime da comunhão parcial de bens, nunibentes, Jerônimo Faia dos Santos, Beatriz Batista Castro. Ele é autônomo, com 28 anos de idade, de nacionalidade brasileira, natural de São Paulo, do Campo, Bernardo do Campo, estado de São Paulo, nascido no dia 14 de outubro de 1985, filho de José Batista dos Santos Filho, de nacionalidade brasileira, e Maria José Faia dos Santos, nacionalidade brasileira. Ela, estudante com 20 anos de idade, de nacionalidade brasileira, natural de Mauá, de estado de São Paulo, nascido no dia 7 de outubro de 1993, filha de Valdir Aparecido de Castro, de nacionalidade brasileira, Ivanete Batista da Costa Castro, de nacionalidade brasileira. Nos termos da Lei do Registro Público, número 6.015, de 31/12/1973, artigo 73, artigo 1516 do Código Civil Brasileiro, mediante a apresentação da certidão de habilitação civil, expedida pelo tabelião de notas de protesto de letras, título de município de comarca de Sumaré, estado de São Paulo, em virtude do casamento, e a mulher passou a assinar Beatriz Batista Castro dos Santos, e o homem Jerônimo Faia dos Santos, o mesmo. As testemunhas presente ato religioso para efeito civil: Mário Gomes Honório, é brasileiro, natural de São Bernardo do Uno, estado do Pernambuco, casado, empresário, filho de Maurino Honório e Quitéria Gomes Honório, e reside na Rua João Barretos da Silva, número 515, Hortolândia, São Paulo. Abigail de Souza Dias Honório é brasileira, natural de Santa Filomênia, estado de Minas Gerais, casada do lar, filha de Sebastião Gomes Dias, Grácia de Souza Dias, reside na Rua João Barretos da Silva, número 515, Hortolândia, São Paulo. Nairo Alves de Lima, também natural de
Anápolis, estado de Goiânia, casado, representante comercial, filho de José Alves de Lima, Laide Alves de Costa, existe na rua Pascoal Marmirim, 248, Parque Organo, Sumaré, São Paulo. Luz Lei Alves de Carvalho Lima, também natural de Anápolis, estado de Goiânia, brasileira, casada, autônoma, filha de Pedro Alves Maria Alves Carvalho, reside na rua Pascoal Marmoli, 248, Parque Organo, Sumaré, São Paulo. Do que livre este termo no livro próprio, este termo é aquele lidos e achado conforme vão divinamente assinados por mim, celebrante, cônjuge e testemunha. Os noivos, né, vai estar depois o Jerônimo e a Beatriz estará assinando no final da bênção apostólica, junto com a cerimônia, com o pastor Fábio, né? Fabiano, o Fabiano vai estar depois ministrando a parte religiosa nesse momento. Antes de passar para ele, se tiver alguém, né, contra esse casamento, se manifesta ou se cale para sempre. Então, nesse momento, nós estamos, né, passando para o pastor, nesse instante, a parte religiosa. Obrigado, querido. Boa noite. Estamos aqui na presença de Deus, na presença de todas essas testemunhas para celebrar o casamento do Jerônimo e da Beatriz. Nós entendemos que o casamento é um ato constituído por Deus, porque quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus percebeu era que não era bom que o homem vivesse só. Então Deus fez com que o homem adormecesse, da costela do homem Deus fez a mulher. E a Bíblia diz que Deus a chamou de varoa, que significa adjuntora, para estar do lado do varão por todos os dias da sua vida. Então nós entendemos que o casamento é um ato constituído por Deus. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E a Bíblia diz que ambos são uma só carne. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios. Então nós estamos aqui cumprindo um ato honroso perante Deus. Isso é um mandamento, é um cumprimento diante da presença do nosso Deus. Eu quero fazer uma oração agora, pedir para que a presença do Senhor Deus esteja sobre esta cerimônia. Quero pedir para você que está sentado, se coloque de pé por alguns minutos para nós orarmos. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela vida do Jerônimo, pela vida da Beatriz, que nessa noite estão subindo diante do altar para celebrar este matrimônio e cumprir, Senhor, assim o mandamento. E agora ambos serão uma só carne diante da tua presença. Que a tua paz, que excede a todo o nosso entendimento, seja sobre eles. Que a tua bênção seja sobre eles. Que a tua graça seja sobre o coração deles, para que eles possam caminhar todos os dias da sua vida diante da tua presença, te servindo e cumprindo, Senhor, as tuas vontades, ó Deus. Nós pedimos agora, neste momento, a tua bênção, a tua presença sobre esta cerimônia, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pode se assentar, queridos. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo 24, o Senhor Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Queridos, nós vemos o Senhor Jesus nos ensinando a construir a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa. A construção da nossa casa é um projeto de Deus. E existe uma forma, uma maneira correta de se construir a nossa casa. Jesus disse que todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ele é comparado ao homem que edifica a sua casa na rocha. E mesmo quando vier o tempo da tempestade, o vento, essa casa permanece em pé. Então toda construção, ela precisa ter alicerce, ela precisa ter firmeza. E o casamento, a família, é uma construção de Deus. Nós construímos todos os dias partes da nossa vida, quando estamos nos relacionando, o homem e a mulher estão se relacionando, estão construindo todos os dias parte da sua vida. O casamento é uma construção e nós precisamos construir com segurança para que haja edificação. O casamento é um projeto de Deus e quando nós construímos segundo aquilo que Deus projetou, o resultado final é uma segurança. Porque quando vier a tempestade, a casa permanece em pé. Por isso nós precisamos edificar para não cair. Hoje, quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos a família falida. Pessoas que casam e descasam, pessoas que tentaram um relacionamento e não conseguiram, por falta de instrução. Porque eu acredito que toda pessoa que se casa, ela não se casa pensando em separar, ela se casa pensando em viver a vida inteira com aquela pessoa. Mas muitas vezes, por falta de instrução, não dá certo. E a instrução que nós precisamos para dar certo vem da palavra de Deus. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Davi dizia, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. O segredo do sucesso, para nós construirmos a nossa família, para que você, Beatriz, você, Jerônimo, possa construir, porque é uma construção. Vocês vão construir juntos. E para que haja sucesso nessa construção, o segredo é ouvir a Deus, é obedecer a sua voz, a sua palavra. Todos podem construir muito bem o seu projeto. A Bíblia diz que todo aquele, ou seja, todo aquele que ouve a minha palavra, todo aquele, ou seja, cada pessoa é responsável pela sua construção. A minha construção de vida depende de mim. A construção do seu lar depende de você. Por isso Jesus disse, todo aquele que ouve depende de mim. Ouvir a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus. O meu vizinho não pode se responsabilizar por aquilo que é eu que tenho que construir. Aleluia! Ninguém melhor do que o projetista para dizer como fazer. Deus é o nosso projetista. O Senhor Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Ele deu a instrução para que nós possamos construir aquilo que chamamos de família, porque família é um projeto de Deus. E a Bíblia diz lá em Efésios, Paulo ministra aos Efésios, no capítulo 5, ele compara o casamento com a igreja e Jesus Cristo. Ele diz que, assim como Jesus deu a sua vida pela igreja, assim também o homem deve dar a sua vida pela sua esposa. E assim como a igreja é submissa a Jesus Cristo, assim também a esposa seja em tudo submissa ao seu marido. E ambos serão uma só carne. Paulo diz, grande é este mistério, refiro-me, porém, entre Cristo e a igreja. Irmãos, o casamento é tão importante no reino de Deus que ele é comparado entre Cristo e a igreja. O âmbito de importância que Deus dá ao casamento
é tão importante que ele é comparado entre Cristo e a igreja, porque um dia nós, igreja, vamos nos encontrar com Jesus, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva, que é a igreja, e um dia nós vamos nos encontrar no reino dos céus. Estava dizendo ali para o meu amigo pastor, no momento em que os meninos tocaram as trombetas, e foi uma entrada realmente triunfal da noiva, e eu disse para o amigo pastor, eu imagino quando a igreja for se casar com Jesus, como será aquele grande dia? Os seus anjos tocando as trombetas, a grande festa, o som de alarido nos céus. Porque essa é a importância que Deus dá ao casamento. É tão importante que o leito de um casamento ele precisa ser um leito sem mácula, sem culpa. Ele precisa ser um leito irrepreensível diante de Deus. Que vocês possam aprender todos os dias um com o outro, para que possam construir junto o casamento. O segundo passo é praticar aquilo que nós ouvimos. Porque eu posso ouvir a palavra de Deus, mas se eu não praticar aquilo que tenho aprendido todos os dias diante de Deus, não adianta. No versículo 24, o Senhor Jesus diz, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, ele é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram a casa, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas houve também aquele que não praticou, ouviu, mas não praticou. E ele é comparado ao homem que edifica a sua casa sobre areia, e quando vem o vento, quando vem a tempestade, a Bíblia diz que aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Nós vemos aqui dois condutores, os que ouvem e aqueles que ouvem e praticam. Por isso, a prática é o segundo passo. Eu preciso praticar, nós precisamos praticar e se submeter ao projeto de Deus. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6 e no versículo 9 ele diz, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está nos ensinando a orar e a forma certa de orar é obedecendo à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No versículo 24 ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e há de aborrecer o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e servir as nossas vontades, servir os desejos da nossa alma. Por isso, a obediência, praticar exige fazer tudo conforme o que Deus projetou. Jesus oferece o melhor material para a construção do nosso projeto de vida conjugal e de vida familiar. Queridos irmãos que estão aqui nessa noite, não apenas, eu acredito que essa palavra não é apenas para a Beatriz, não é apenas para o Jerônimo, mas é uma palavra que define todos nós que representamos família. Tudo que está em falta em nossas vidas, nós vamos encontrar na palavra de Deus, no mandamento do Senhor. E eu vejo que a primeira peça para o alicerce, a pedra principal do alicerce, é a humildade. Num relacionamento entre um homem e uma mulher, a peça principal, que é o alicerce, é a humildade. Mateus 5,3, Jesus disse, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se existir humildade entre um para com o outro, então haverá alicerce. Uma casa ela não pode subsistir sem alicerce. Eu sei que quando você vê uma casa, você não vê o alicerce. Ninguém elogia a sapata da sua casa, porque ela está escondida. Mas é fundamental para que a casa permaneça de pé, é o alicerce. E o alicerce eu quero comparar à humildade. E porque Jesus começou o seu sermão falando de humildade?
Porque a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes na vida de um homem. Tudo começa pela humildade. A humildade é desprendido de tudo. A humildade está aberta para aprender sempre. A pessoa humilde, ela não se considera dono de toda a verdade final. O melhor termômetro, irmãos, para nós medirmos a humildade no coração de uma pessoa é saber se ela tem prazer para ouvir, se ela está disposta a ouvir sempre a outra pessoa. Por isso Jesus disse em João 13:1, ele disse, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse para o Pai, como ele havia amado todos e amou até o fim. Ou seja, Jesus amou aqueles que o crucificaram, Jesus amou aqueles que os açoitaram, Jesus amou aquele que blasfemou dele, e isso é humildade. Ele os amou até o fim. O segundo ponto é a sensibilidade. Eu quero chamar a sensibilidade de o piso. A sapata é a humildade, mas o piso da casa é a sensibilidade. E a Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados são os mansos, porque deles eles herdarão a terra. A sensibilidade, irmão, é a capacidade de chorar, de sentir e de se emocionar em qualquer área da sua vida. Num relacionamento precisa haver sensibilidade. Os caminhos se acabam quando acabam o poder do choro. Os caminhos se acabam quando acabam o poder do arrependimento. Quem perdeu o poder do choro e do arrependimento, perdeu a oportunidade de ter novos caminhos para andar em segurança. O sentimento mais criativo que existe é o arrependimento. O choro do arrependimento sincero leva à construção daquilo que foi destruído. Por isso, o piso da casa é a sensibilidade. É a sensibilidade, o poder de se arrepender, sempre. A terceira fase, a cinta de amarração. Nós estamos ensinando a construir a casa. A cinta de amarração é a disciplina e a mansidão. O autocontrole. Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Autocontrole, mansidão. Ninguém tem a possibilidade de construir algo duradouro com um coração indisciplinado, irmãos. A mansidão, no Novo Testamento, tem a ideia de amansar uma fera. A mansidão é ter rédeas do coração nas mãos. Isso é mansidão. É com mansidão que vocês vão lidar todos os dias com os problemas. Porque o casamento, ele não é feito só de rosas. Ele também tem momentos de espinho, de dificuldades, de adversidades. E nós temos que estar pronto no nosso coração, no nosso sentimento, para lidar com todas as áreas da nossa vida. E a mansidão é a cinta de amarração. A coluna da casa. Eu quero chamar a coluna da casa de justiça. Mateus 5:6, Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça é como água para a nossa vida. Quando nós estamos com sede, a justiça é essencial. A justiça, ela faz do humilde ser um homem nobre, ao invés de um fraco. A justiça faz do quebrantado um ser digno. A justiça faz do manso um ser de coragem. A justiça faz com que haja forma e estrutura. Em qualquer área da sua vida, a justiça precisa estar presente. Justiça representa o que é correto, o que é certo, o que é verdadeiro e o que é honesto. Todos os dias da sua vida, e a coluna da sua casa é a justiça. Não aceite a mentira, não aceite a inversão de valores, sempre a verdade, sempre a justiça, é a coluna da casa. Os tijolos representam a solidariedade.
Mateus 5, versículo 7, Jesus disse: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Solidariedade é importante também no relacionamento. É impossível viver bem em família sem uma atitude de solidariedade e misericórdia. É como misericórdia que nós lidamos todos os dias com as incoerências um do outro. É com misericórdia que nós perdoamos, que nós suportamos as fraquezas e os defeitos uns dos outros. Com um cônjuge que está com dificuldade de muitas vezes entrar na vontade de Deus, com misericórdia nós temos paciência. Então a misericórdia é os tijolos da casa. A cobertura da casa, eu quero chamar a cobertura de transparência. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Precisa existir transparência. A transparência representa a cobertura da sua casa. Um coração limpo, uma consciência limpa, nos pode dar uma visão de Deus em família. Se há alguma coisa que uma pessoa não pode saber da outra pessoa num relacionamento, então nós não podemos mais chamar isso de relacionamento. Porque num relacionamento não há nada que um não possa saber do outro. Precisa haver transparência. O cimento cola é a pacificação. Mateus 5,9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmão, o cimento cola é a pacificação. É aquilo que mantém as coisas juntas. É a atitude do pacificador que dá a garantia de que tudo que foi construído não vai cair. Tudo que foi construído não vai cair. Porque o pacificador é aquele que sempre vai procurar uma forma de resolver com paz. Essa é a garantia de que a casa não vai cair. É a pacificação. E por último, as portas e janelas da casa representam uma resistência jubilosa. Mateus 5, versículo 10, Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentiram, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, as portas e as janelas representam a resistência jubilosa. Jesus sabia que haveria perseguição por causa da justiça. Sempre vai haver perseguição para tentar destruir aquilo que Deus construiu. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Quando nós estamos ligados em Deus, nós estamos ligados na vida. Por isso, quando Jesus disse para os discípulos: vocês querem ir embora? Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós, se só tu tem a palavra da vida? É por essa razão, irmãos, que apesar de toda a tempestade em nossa volta, apesar de toda a perseguição, aleluia, construa janelas abertas para os céus, uma resistência jubilosa. Feliz é aquele que, apesar de tudo, deixa as janelas abertas, deixam as portas abertas. É capaz de ter alegria, exultação, de olhar para as coisas maiores do que a perda imediata. Porque virão momentos de perdas, virão momentos de frustrações, de dificuldades, mas dentro de um relacionamento que tem uma estrutura em Deus, pode haver paz. Eu costumo dizer que a paz com Cristo é paz na guerra, é paz na adversidade. Ver o galardão e continuar almejando, nivelando tudo. Aleluia! Por isso, queridos, todos nós temos um projeto de construção de vida, que é a nossa família. É o casamento. O casamento é um ato honroso e constituído por Deus. E nessa noite eu trouxe essa palavra. O casamento que foi projetado por Deus. Deus que projetou o casamento. Deus projetou a vida de vocês.
Deus projetou a vida de cada casal que está aqui nessa noite. E nós só podemos viver o projeto de Deus se nós ouvirmos a Deus, se deixarmos Deus moldar nosso caráter, se deixarmos Deus mudar nossa mente, se deixarmos Deus mudar nossos sentimentos. Nós não somos perfeitos, eu sei, ninguém aqui é perfeito. Todos foram destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer, diz a Bíblia. Mas a Bíblia também diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Sabe por que você não é perfeito? Porque a obra que Deus começou na sua vida, Ele ainda não terminou. Ele ainda não terminou com você. Mas aquele que é fiel, que começou a boa obra e é fiel para terminar. Por isso, ouça Deus, e a obra que Ele começou, Ele vai terminar na sua vida. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça diante dEle todos os dias da sua vida. Ouça a palavra de Deus. E vocês serão felizes para sempre. Essa palavra existe, felizes para sempre. Amém? Essa palavra não só existe como é verdadeira. Felizes para sempre. Amém? Glória a Deus. Recebam essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá. Nós vamos ler os votos. Meu Deus, cadê esse papel? Aí, ó. Chegou o dia, o nosso dia. O dia que tanto esperamos. O dia que tanto esperamos para tornar público o nosso amor. Vim aqui te prometer algumas coisas. Prometer que não importa a circunstância, não importa a doença, não importa a situação que estejamos vivendo. Eu sempre estarei ao seu lado. Te amando, te cuidando e te protegendo, apesar do meu tamanho. Eu sempre pedi para Deus um homem como meu pai. Carinhoso, atencioso, companheiro. E Deus me deu você. Exatamente com as mesmas características do meu pai. Até mesmo a chatice. Foram 2 anos e 3 meses. 102 finais de semana e você sempre veio. Independente da circunstância, se vinha de carro, de moto, de ônibus, enfrentando madrugadas, estradas, chuvas, mas você sempre esteve aqui. Muitos me disseram que eu ainda sou nova para casar, que eu devia aproveitar mais, terminar minha faculdade. Sim, todos eles estão certos, eu sei, mas vou fazer tudo isso ao seu lado. Pois esse foi o tempo que Deus preparou para nós. O tempo dele e nós somos apenas servos. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Esse foi o tempo que Deus escolheu. Nos unir para espalhar a palavra dele. Hoje eu digo eis-me aqui para Deus. Hoje eu digo eis-me aqui para você. Digo eis-me aqui para o chamado que nos uniu. Eu falei para todo mundo que eu não ia cantar, mas eu escrevi uma música para ele. Ontem eu parei para escrever algumas palavras para você, e a melodia também veio junto, formando
esta canção. Eu me lembro bem da primeira vez, a primeira vez que eu te olhei. Eu não poderia imaginar que alguém assim eu iria amar. E hoje eu estou aqui pra te prometer o meu amor. E este amor vai durar para o resto da minha vida. Eu prometo que de você eu vou cuidar. Eu prometo que não importa a situação, eu vou te amar. Eu prometo que do nosso lar eu vou zelar, pois ele é fruto de Deus. O nosso amor foi escrito por Deus. Hoje eu quero te prometer que não importa a doença. Hoje eu quero te prometer que não importa os problemas. Hoje eu quero te prometer que não importa os dias maus, sempre ao seu lado eu vou estar. As suas lágrimas vou enxugar e os sonhos de Deus com você eu vou viver. Eu prometo que de você eu vou cuidar. Eu prometo que não importa a situação, eu vou te amar. Fruto de Deus, o nosso amor foi escrito por Deus. Eu prometo que de você eu vou cuidar. Eu prometo que não importa a situação, eu vou te amar. Eu prometo que do nosso lar eu vou zelar, pois ele é fruto de Deus. O nosso amor foi escrito por Deus. O nosso amor foi escrito por Deus. Escrito por Deus. Amém. Difícil. Bom, eu não vou cantar, senão ela vai desistir de mim. Encontrar as palavras certas agora é impossível. Mas eu sei que mais difícil foi falar com o seu Valtair para pedir a permissão do nosso namoro. Antes disso, passamos 4 meses conversando muito, orando. Só Deus sabe. Difícil, gente. Só Deus sabe o quanto eu sofri,
quando eu chorei, mas nas orações eu te encontrei. Eu aprendi que tudo que nós precisamos está dentro de nós. Como Deus tirou da costela de Adão e Eva, Ele tirou você do meu coração, porque você já estava aqui antes mesmo de a gente se conhecer. Então, Ele me trouxe, Ele te trouxe para mim, simplesmente para trazer a alegria de viver novamente. E na verdade, não fui eu que te escolhi. Deus te escolheu para mim fazer feliz. E eu prometo, por toda a minha vida, que vou te proteger, que vou lutar por você assim como eu lutei todos esses dias, 2 anos e 3 meses. Eu lutei para este dia chegar. Foi compreensível, algumas vezes não. Mas Deus nos deu força e até aqui Ele nos ajudou. E eu vou dar a minha vida por você, como Jesus deu a dele na cruz. Eu amo você e para sempre vou te amar. Amém. Quero pedir que entre as alianças, eu, Jerônimo, te recebo como meu minha legítima esposa e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Eu, Beatriz, te recebo como meu legítimo esposo e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. como ministro do Senhor Jesus Cristo e representante de nosso Senhor Jesus, eu vos declaro agora marido e mulher, casados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. O noivo pode beijar a noiva.
parte do civil ainda, das testemunhas. Eu vou estar cenando e depois vai ser o noivo, a noiva e as duas testemunhas, tá? Nesse momento estão casados para sempre com a bênção de Deus até o arrebatamento da igreja. Sacudida e transbordante da bênção de Deus na vida de vocês. Que Deus abençoe. Deus te honra até o dia do arrebatamento da igreja. Amém? Foi uma honra. Dá uma salva de palmas para eles, todos que estão aqui nesse momento.